Oi, eu sou a Juliana e hoje eu vim falar com vocês 6 lições que eu tirei desse livro Pense como Artista e Tenha uma Vida Mais Criativa e Produtiva, de Will Gompertz. Will Gompertz é editor de artes da BBC, onde ele escreve, produz e apresenta programas sobre esse tema. Também foi diretor de comunicação da Tate Gallery, que é o Museu Nacional de Arte Moderna do Reino Unido, sediado em Londres. Escreveu para o Times sobre esse tema, né, de artes, e foi eleito um dos 50 pensadores mais criativos do mundo. Quando a gente pensa em criatividade, logo vem a arte. Meio que a criatividade está diretamente relacionada com a arte. Mas não é só os artistas que têm a criatividade. A criatividade é uma habilidade especificamente humana. Diferente dos animais que vivem milhares de anos da mesma forma, né? Nós, seres humanos, conseguimos nos reinventar. A gente tem essa habilidade, né, de olhar para uma coisa que a gente precisa, ir lá e criar algo que nos ajude. Um exemplo disso é o que está acontecendo agora, né? A gente está de quarentena, esperando uma vacina da ciência para que a gente possa voltar a ter uma vida normal, né? Uma vida de sair de casa, uma vida para ir no restaurante, uma vida para ir no museu. E a gente precisa da criatividade dos cientistas nesse momento, né? Então a criatividade é uma habilidade humana. Todo mundo tem. Você tem, eu tenho, o fulano tem, a Joaquina, minha amiga, né? Minha amiga, tem. Com isso, eu venho trazer a minha primeira lição desse livro, que é: tenha conexões e referências. Sim, tenha conexões e referências. A gente não vive no mundo sozinho, né? A gente sabe muito bem disso, que a gente vive em sociedade. Nós temos muitas pessoas nesse mundo, muitas pessoas criativas nesse mundo, muitas pessoas revolucionárias, muitas pessoas que olham para uma coisa que já existe e falam, vou fazer algo novo, né? Então, assim, utilize dessas referências boas, né, dessas pessoas criativas, para você criar as suas coisas, para você sair do seu ponto zero e chegar no seu ponto máximo. Tá, Ju, mas você tá falando para eu copiar essas pessoas? Não necessariamente, mas a cópia é algo que o Will Gompertz cita bastante no seu texto, de uma forma muito positiva, porque você copiar algo que já existe é algo positivo para sua criatividade, sabe? Isso te desenvolve criativamente. Um exemplo muito incrível disso é o Pablo Picasso. Ele tinha 19 anos quando ele saiu de Madrid e foi para Paris, né, onde estava bombando lá as artes, para poder se desenvolver como artista. Ele estava esperando produzir a sua primeira exposição de artes e ele ficou um bom tempo lá no estúdio que ele alugou, fazendo muitas e muitas telas. Ele foi utilizando todo o material que ele tinha, ele foi fazendo tudo que ele podia para poder desenvolver a sua criatividade. E foi isso que ele fez. Ele utilizou várias referências, ele utilizou Van Gogh, ele utilizou Degas, ele utilizou Goya e Velázquez. Ele foi utilizando muitos artistas de vários estilos diferentes, de muitos períodos diferentes, em uma quantidade absurda. Quando ele terminou esse grande trabalho, as pessoas não ficaram abismadas pela quantidade ou pela habilidade incrível que ele tinha. Nossa, é um incrível artista, né? Mas as pessoas ficaram realmente impressionadas com a diferença desses estilos, né? Com a grande quantidade de diversidade na obra de Pablo Picasso. Foi realmente impressionante. Tanto que nessa exposição ele conseguiu vender algumas obras, né? Ele ficou bastante feliz com isso. Tá, beleza, eu fiz tudo isso, consegui vender alguns quadros, eu utilizei as minhas referências e as minhas conexões, mas agora eu preciso desenvolver as minhas habilidades, né? O meu estilo, né? Eu preciso olhar para aquilo que eu utilizei e fazer algo novo. Então foi com isso que ele foi simplificando a forma dele, né? Um exemplo disso é esse trabalho que ele fez simplificando a forma dele até chegar nessa última forma, que é a forma Picasso, sabe? Então ele utilizou essas conexões e essas referências para poder desenvolver o seu trabalho, né? Com isso, nós chegamos na nossa segunda lição, que é: saia da sua zona de conforto, ultrapassando limites e pensando onde você quer chegar com aquilo. Pois bem, a gente precisa da imaginação, né, da criatividade, da inspiração, da quebra dessas zonas de conforto. A gente precisa sair da onde que a gente está para a gente criar algo novo. O novo mais imaginação
cria algo seu, que foi o que o Pablo Picasso conseguiu. E muitas vezes a gente precisa sair da onde que a gente está para a gente evoluir o nosso trabalho, né? Para a gente poder chegar aonde a gente quer chegar, ultrapassar esses limites, faz a gente chegar aonde a gente quer chegar. Um exemplo disso foi o artista holandês do barroco Rembrandt, que lá em 1642 ele estava no seu auge, né? Tipo, atingindo todas as pessoas, eles estavam precisando de Rembrandt para poder fazer seus trabalhos. Quando ele teve um bloqueio criativo absurdo, né? A esposa dele morreu, o filho ficou doente. Tinha um grupo em Amsterdã que estava copiando o seu estilo de trabalho. E aí ele foi e falou assim, meu Deus do céu, eu preciso ultrapassar os meus limites, né? Eu preciso quebrar esse meu bloqueio criativo. Como que eu vou fazer isso, né? Então ele começou a se observar. Um exemplo disso foi o seu autorretrato, né? Feito em 1669, onde ele observou a beleza da velhice, né? Então ele começou a desenvolver esse trabalho voltado para o envelhecimento. E com isso, o Rembrandt ensina muito a gente nesse sentido, né? Porque ele saiu da zona de conforto dele, ele ultrapassou os seus limites e conseguiu chegar num ponto onde ele se sentiu feliz novamente, né? Realizado no seu trabalho. E aí nós temos a nossa terceira lição desse livro, que é: se questione sempre. Se questionar é imaginar, é instigar o nosso conhecimento. Nos questionar sempre, sem pressupor as coisas, né? Sempre em busca da verdade. Aí tá o método socrático. Sócrates foi um filósofo da Grécia Antiga que estava cansado, ele estava farto das pessoas aceitarem tudo sem questionar as coisas, né? Sem olhar por um outro ponto de vista. Ele estava bastante preocupado com a sua sociedade, com os seus compatriotas em relação a isso, já que as pessoas só absorviam as coisas sem falar. Será que isso é verdade? Será que fulano tá falando a verdade? Será que fulano não tá mentindo? Será que essa pessoa não tá gerando uma sociedade burra? Né? Então foi isso que Sócrates começou a instigar, e aí nasce o método socrático e a famosa frase: só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei, porque eu me questiono o tempo inteiro, e quanto mais eu me questiono, mais eu sinto dúvidas sobre as coisas, porque eu preciso ver se aquilo é verdade. E aí que tá, a gente precisa aprender com Sócrates a nos questionar e a questionar os outros, porque a questão gera a imaginação, e a imaginação gera a criatividade. Então tudo isso tá meio que em conjunto. Ju, mas assim, quanto mais eu me questiono, mais dúvida eu tenho. Eu sei como é isso, amiguinho, eu sei como é isso, porque eu também sou assim. Quanto mais eu me questiono, mais dúvida eu tenho sobre as coisas. Ainda mais que eu sou uma pessoa muito indecisa, né? E assim, eu fico assim, meu Deus, o que eu faço? Mas é exatamente isso. A gente tem que procurar a verdade sobre as coisas, a gente tem que ter várias opiniões, a gente tem que instigar as pessoas a pensarem. E em relação às suas ideias, você tem que olhar aquilo e falar assim, isso é bom pra mim. Se uma outra pessoa te criticar e criticar a sua ideia, a sua imaginação, pense numa frase que é muito boa. As pessoas sempre criticam, mas criar é algo muito difícil. Então, assim, criticar é mais fácil do que criar. Então, continue nesse pensamento de criar as coisas. E aí vem a nossa quarta dica: não tenha medo do fracasso. Ai, Ju, é muito fácil você falar isso. Não, não é fácil falar isso. A gente tem medo do fracasso. Até as pessoas mais inteligentes, mais incríveis, mais certas daquilo, têm medo de fracassar, né? Então, assim, você pode ver muitas vezes pessoas indo lá apresentar os seus trabalhos e as suas soluções revolucionárias para o mundo. Você acha que aquela pessoa tá super confiante, mas lá no fundo as pessoas têm medo de fracassar. E a gente não precisa ter medo do fracasso, porque a gente vai fracassar várias vezes sim antes de conseguir aquilo que a gente quer, né? É algo inevitável, o fracasso está presente nos nossos projetos e é importante não ter medo disso, né? A gente precisa fracassar para que a gente consiga as coisas boas. Um exemplo disso foi o Thomas Edison, né, quem criou a lâmpada elétrica. Ele disse que falhou mais de 10.000 vezes. Ele fez várias tentativas, muitas tentativas mesmo, mas ele falou que não se preocupou com os fracassos, porque foram os fracassos que fizeram com que ele tivesse sucesso. Então, não tenha medo de fracassar, porque o fracasso faz parte do processo. Outra coisa importante dessa quarta lição é: tenha um plano B, sabe? A gente precisa ter um plano B para as coisas. Por mais que a gente quer que o plano A funcione, mas o plano B às vezes é muito melhor do que o plano A. Um exemplo disso foi Shakespeare.
Ele era um ator, né? Ele queria muito atuar, mas aí ele viu que não estava funcionando muito bem ser ator. E começou a ser dramaturgo, e com isso ele conseguiu mais sucesso. Um outro exemplo também são os Rolling Stones, que eram uma banda cover, e aí quando o Mick Jagger e o Keith Richards começaram a escrever as suas próprias canções, eles se tornaram esse grande sucesso, que é o Rolling Stones. Tem um plano B. O plano B às vezes funciona mais do que o plano A. Uma outra lição que eu aprendo aí nessa quarta lição, né, que não tenha medo do fracasso, é sempre ouvir as pessoas que querem o seu bem. Um incentivador, uma pessoa que quer te impulsionar, que quer fazer com que você tenha prestígio. Um exemplo disso foi o Michelangelo. Quando o Papa Júlio II pediu para ele pintar a Capela Sistina, o Michelangelo ficou muito bravo. Ele ficou assim, cara, eles estão tentando testar a minha habilidade como artista, não é possível. Eu sou um escultor, eu não sou pintor, como é que eu vou pintar uma capela? Não tem como, eu não vou fazer isso. Mas depois de tanta insistência do Papa Júlio II, que era um admirador do Michelangelo, né, ele realmente instigava a produção do Michelangelo, né, ele realmente acreditava que ele era um bom artista. Então o Papa chegou lá e falou assim, cara, você precisa fazer essa capela, vai ficar excelente, vai ser incrível, vai ser seu melhor trabalho. Então, foi assim que o Michelangelo foi e não desistiu, né? Ele teve muito trabalho para fazer a Capela Sistina. Ele foi lá, fez com a sua grandiosíssima criatividade e imaginação e habilidade como artista e principalmente com o incentivo do Papa Júlio II, que foi lá e acreditou no trabalho dele. Tanto que quando o Michelangelo terminou o trabalho, as pessoas foram ver e falaram assim, caraca, chocou a época, obviamente, né? Mas foi um trabalho muito incrível, que o Papa ficou muito feliz e todo mundo ficou muito feliz e todo mundo falou, Michelangelo, você não é só um escultor, você também é um grande pintor. E aí vem a nossa quinta lição desse livro, que é pense no sucesso. A gente vive numa era bastante cômoda, né? Muito acomodada. A nossa geração é a geração estática. A gente fica parado esperando que as coisas aconteçam. E nesse livro a gente vê que, na verdade, as pessoas bem-sucedidas, elas nunca ficam esperando que as coisas aconteçam para elas, né? Elas simplesmente levantam da cama e falam, cara, eu vou fazer alguma coisa diferente, eu vou correr atrás de algo novo. Então você não tem que ficar sentado esperando que as coisas aconteçam na sua vida, meu filho, porque assim nada vai acontecer, entende? Outra coisa que eu aprendi muito com essa lição é você ser empreendedor. Se engana quem pensa que os artistas não pensam em dinheiro, tá? O próprio Leonardo da Vinci falava isso, que um bom artista, né, sempre pensa no dinheiro. Muitos artistas foram grandes empreendedores, tanto que o próprio Andy Warhol, que foi um dos grandes artistas que usufruíram dessa questão do dinheiro, fazia pinturas de dinheiro e recebia dinheiro em troca. Então ele era um gênio. Tanto que o Andy Warhol, esse artista da pop art, tem uma frase bastante interessante, que ele diz: um bom negócio é o melhor das artes. E aí vem a nossa sexta lição, que na verdade é uma lição bônus que eu tirei desse livro, que é invista em educação artística. Como assim, Ju, invista em educação artística? Você que tem filho, você que vai ter filho, você que pensa em ter filhos, né? Ou você que tem, sei lá, um sobrinho, alguém que tem uma criança. Olha para aquela criança e comece a observar aquela criança. As crianças, elas são criativas por natureza. Mas se você coloca essa criança desde cedo numa escola que incentiva a arte, que desenvolve essa habilidade artística nessa criança, muito provavelmente essa criança vai ser uma criança criativa no futuro. Por quê? Como eu disse, nós, seres humanos, temos essa habilidade exclusiva nossa, né, que é a criatividade. Só que muitas pessoas se acomodam, né? A gente viu aí com o decorrer dessas lições que muitas vezes a gente fica acomodado, a gente senta esperando outras pessoas virem chacoalhar nosso corpo e falar, amigo, então acorda, vamos fazer alguma coisa da vida. A gente aprende muito com as crianças nesse sentido. Por quê? Porque nós somos artistas desde criança, né? A gente tem essa capacidade criativa, imaginativa de ver a vida, né? Porque toda criança pensa dessa forma. Então, se você estimula seu filho de uma forma mais criativa, muito provavelmente ela vai ser uma pessoa bem-sucedida no futuro. Eu não estou dizendo que todo artista é bem-sucedido, não. Eu estou dizendo que a criatividade faz a gente olhar a vida de uma forma mais positiva, de uma forma mais bonita.
Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo sobre esse livro maravilhoso do Will Gompertz, Pense como Artista e Ter uma Vida Criativa e Produtiva, né? Mais criativa e produtiva. Então, por favor, compartilhe com seus amigos, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e me siga no Instagram também, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.